Agora 13 para as 8, 23,7 a temperatura. Bom dia, Dirce. Bom dia, Nicolas. Olá, Dirce. Muito bom dia. Olá, Renato Souza. Bom dia. Bom dia, Josué. Bom dia, bom dia. Bom dia para você que nos acompanha. O que é ser um escritor? Quem é um escritor nos dias atuais? Quais os efeitos da pandemia na literatura, na rotina ou na constituição de um escritor? Essas provocações fizeram parte de um debate que aconteceu no último domingo em Estrela. Escritores de diversas cidades participaram desse evento literário promovido pela Secretaria de Cultura de Estrela. A iniciativa, liderada pela secretária Karine Schwingel, teve por objetivo promover uma reflexão sobre a atividade da escrita literária a partir do olhar dos escritores que vivem aqui na nossa região. Juntamente com a doutora Ivete Kist e o doutor Jorge Cunha, eu participei do evento como debatedora convidada. Uma programação muito interessante porque levou o debate para a praça, para um espaço público, possibilitando que a comunidade tivesse acesso a essa atividade. Todos que estiveram por lá, pela praça, ou que souberam do evento, participaram, puderam estar nesse debate. E eu penso que isso já é um começo de uma caminhada que pode mostrar que a escrita, a possibilidade de se manifestar através de um texto, está acessível a todos. Para um escritor independente, o entrave pode ser, ou quase sempre, é a disponibilidade de recursos para custear as despesas de edição e de impressão da obra. Mas o caminho, o percurso que a gente precisa fazer, ele não é tão complicado. Quando eu nunca tinha publicado um livro, eu fantasiava que era uma coisa muito difícil e que eu não ia conseguir, mas eu nem fazia ideia o que era esse muito difícil. Tantas vezes na vida a gente pensa isso. E eu percebo que na escrita também tem uma espécie de, quase uma fantasia, assim, de que seria algo que eu não vou dar conta. Mas então, quero só dar alguns passos de como eu fiz para publicar minhas obras, como eu faço. Claro, a primeira questão é a gente ter as ideias, conseguir escrever, colocar tuas emoções, enfim, num texto. Daí tu precisa ter esse material digitado, de preferência revisado, já com uma boa revisão ortográfica. A editora sempre vai ter também quem revisa, mas eu penso que essa é uma parte importante. Várias pessoas devem revisar e, bem possível, vai aparecer um ou outro erro no teu livro. Depois tu procuras uma editora para fazer um orçamento. Aqui em Lajeado tem várias editoras. Se alguém tiver interesse em saber, pode me escrever, pode ligar aqui para a rádio, pegar meu contato. Se depois é aprovado o orçamento, tu começas a conversar sobre a edição do teu livro. Como tu vais querer que ele seja, a editora também vai te dar ideias, como ele vai ser colocado nas folhas, na impressão, que tipo de letra tu queres figuras, desenhos, ilustrações, enfim, como vai ser o papel, tem vários tipos de papéis, né? O que tu queres comunicar com o papel que tu vai usar, enfim, como vai ser a capa. A capa é lindo pensar, né, o desenho da capa, mas isso tudo a editora faz com a pessoa. Depois o nome do livro, que tamanho vai ter, exatamente qual vai ser o nome. E o nome do livro tem uma coisa muito interessante. Tu precisa decidir se tu queres escolher um nome que agrada teu coração ou um nome que vai vender. Eu, nas obras, assim, escolho o coração. Muitas vezes, talvez não fique o livro lá para chamar atenção por conta do nome. Mas, enfim, o nome faz bastante sentido. E, feito isso, a editora começa, então, a preparar esse livro, né? Pelo menos, a gente fala assim, a primeira montagem, ela vai conversando com esse editor e mostrando. Quando tudo está aprovado, a revisão, a montagem da obra, é feita a impressão. E dizer que uma questão que, então, o escritor precisa pensar que ele não vai recuperar o dinheiro investido a curto prazo, num primeiro momento, ou talvez nunca recupere o valor investido em dinheiro. Mas quem escreve tem um prazer tão grande em ver, sei lá, sua publicação, que é impagável isso, né?
o que hoje talvez poderiam perguntar, eu não sou editora, não, mas eu acredito que, né, é ruim dizer valores. Talvez até é legal um dia trazer o editor para pensar. A última obra que eu fiz, em 2018, eu gastei em torno de 10 mil reais. Eu vou falar de forma clara aqui, Nicolas, porque a pessoa fantasia. Será que é 30 mil? Será que é 40 mil? Claro, eu fiz com uma editora esse valor que eu paguei para fazer. Depois a impressão é diferente. Tu vai imprimir conforme tu quiseres. 100, 200, 300. Hoje tem editoras, daí assim que fazem, talvez por menos livros, e tu vai pedindo mais impressões. Só quis dar essa ideia e dizer que escrever, eu penso que é uma arte, é um desejo, é uma necessidade daquele que vai escrever. Mas cada ser humano tem em si, carrega em si o dom de colocar em palavras, de colocar em texto aquilo que sente. Tem uma frase bastante comum, né, Dirs, que se fala de que plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro era aquilo que uma pessoa tinha que fazer ao longo da vida. E eu acho que, como tu bem colocas, toda pessoa tem algo para contribuir, algo a dizer, independente da sua formação, da sua experiência. Isso vai muito da experiência que teve. Todos têm algo a ensinar e todos têm algo a compartilhar. E o livro, ele é um legado que você deixa depois que você não está mais aqui. E é claro que pode parecer algo muito desafiador, mas hoje você pode começar a escrever aos poucos, vai colocando as suas ideias e quem sabe um dia aquilo pode se transformar em um livro, que daqui a pouco não seja um best-seller, mas pode ser algo relevante para a tua família, para os teus amigos, para o teu contexto e algo que vai fazer sentido para a tua vida ao colocar essa... Hoje a gente tem tanta facilidade de expor as nossas ideias, né? Tem as redes sociais, tem a internet, mas o livro é a materialização dessas ideias colocando em prática. Acho que é interessante que tu colocas, cada pessoa tem algo para contar para o mundo a partir da sua vivência e do seu olhar. E o cronista, ele faz muito isso. Pelo fato de escutar essas interessâncias, eu diria, essas coisas interessantes do outro, ele conta porque ele talvez tenha um espaço onde ele pode dizer isso. Mas o Charles Bukowski, escritor alemão, que viveu de 1920 a 1994, tem um poema muito bonito, onde ele fala dessa questão do ser um escritor profissional. E aí ele diz algo mais ou menos assim, então queres ser um escritor? Se não sai de ti a explodir apesar de tudo, não o faças, a menos que saia sem perguntar do teu coração, da tua cabeça, da tua boca, das tuas entranhas, não o faças. Se o fazes por dinheiro ou fama, não o faças. Se tens que te sentar e reescrever uma e outra vez, não o faças. Ele quer dizer isso, que talvez o escritor profissional, isso pulsa dentro dele, ele precisa dizer, ele precisa escrever. Nessa hora eu penso que eu sou uma escritora, talvez de nascença, porque eu sempre estou pensando, fazendo textos na cabeça quando eu caminho na rua. Desculpa quando às vezes você passa por mim, talvez eu não te veja, é bem possível, eu estou escrevendo um texto. É isso, como todo músico, o músico tem essa coisa que pulsa nele, ele precisa tocar, cantar, enfim, em todas as atividades. E quem trabalha com a ideia, com o intelecto, acaba passando o dia refletindo, e é interessante que em momentos onde você não está fazendo algo, não está executando, por isso que boas ideias vêm no banho, por exemplo, quando é que não está fazendo nada objetivamente, aí você consegue ter aquele tempo ali de pensar diferente, ter um pouco de ócio e ter boas ideias também em momentos inesperados. É verdade. Obrigado, Dirce. Bom dia para você. 7:04, 23,7 a temperatura, vem aí o quadro Boas Notícias, o intervalo, e já voltamos.